Graça e paz a todos que estão vendo esse vídeo. Vamos falar aqui um pouco questão de Malaquias, né? Malaquias é um texto muito conhecido. Malaquias 3, vamos ler o versículo 8 a seguir. Um texto que é muito pregado, né? Aí no meio evangélico. E infelizmente é distorcido, né? As pessoas distorcem este texto. Esquece o contexto, esquece a verdade, né, na história de Israel em relação ao dízimo e simplesmente distorce a palavra. Vamos ler aqui, nós vamos perceber que somente na leitura nós conseguimos entender o que realmente quer dizer o texto. Você não precisa nem se aprofundar tanto para você entender. Somente na leitura simples, esquecendo o que nós aprendemos, né? Porque a gente aprendeu completamente errado. Faça uma leitura simples, você vai entender o que quer dizer o texto. Amém? Vou fazer aqui um pequeno resumo, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 8 em diante. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que roubamos? Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E olha aqui o versículo: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Só até aqui, só até o 12. Bom, interessante é que as pessoas leem este texto, né? Distorcem este texto, ensinam as outras pessoas de maneira errada, e as outras pessoas não questionam, não procuram, né, aprender a verdade, e acabam sendo enganadas por muitas pessoas. Vamos fazer um pequeno resumo aqui, porque a questão, né, do dízimo é um assunto grande, no qual requer muito tempo, né, de estudo, para a gente começar do início até o final, para as pessoas entenderem por completo o assunto. Mas vamos fazer um resumo aqui. Tem vários vídeos aí na internet, no YouTube, explicando aí, né, o estudo completo, pode aprender tranquilamente. Mas vamos lá, vamos fazer um pequeno resumo, tentar fazer um pequeno resumo. O que acontece? O dízimo, né, como nós vimos aqui, Malaquias, o livro de Malaquias foi um livro para a nação de Israel. O profeta Malaquias, Deus usa o profeta para corrigir a nação de Israel. Se você pegar do capítulo 1 aí até o capítulo 4, né, você vai ver que Deus está corrigindo a nação de Israel. E interessante, irmãos, o problema é que as pessoas não conseguem separar as coisas. Se o livro, né, naquela época eram as cartas, né, aí depois que montaram a Bíblia, né, se transformou, por exemplo, em um livro. A Bíblia é uma biblioteca, tem vários livros, né? Mas era uma carta, né? Quando você manda uma carta para alguém, essa carta é para aquela pessoa. Um exemplo, Malaquias, Deus usa o profeta Malaquias para falar com a nação de Israel, né? Falar com a nação de Israel. Pois bem, a mesma coisa na carta. Se você recebe uma carta endereçada a você,
essa carta ela é para você. Essa carta ela não é para fulano, para ciclano, ela é para você. E você vai ler aquela carta, vai, né, procurar saber o que quer dizer aquela carta. Mesma coisa o livro aqui de Malaquias, né, um livro para a nação de Israel. Deus corrigindo a nação de Israel. Não é para os gentios. Nós somos gentios na carne, né? Porque a Bíblia diz que em Cristo não tem judeu, não tem grego, né? Não tem escravo, não tem livre. Todos nós se tornamos um só povo, que é a igreja de Cristo. Mas na carne nós somos gentios. Nós não somos israelitas, né? Nós somos brasileiros. E então esse livro não foi para nós, não foi para os gentios. É tanto que as leis que Deus ordena para o seu povo, o povo de Israel, não foi para os gentios, né? Os gentios não precisavam cumprir as leis, e sim o povo de Deus, que era, né, Israel, né? Os judeus, ali, os israelitas. Enfim, pois bem, aí Deus ele, né, através de Moisés, Deus o que acontece? Ele ordena, né, as leis. É uma dessas leis que Deus ordenou, né, que através de Moisés para o povo de Israel, né? Então o que acontece? Naquela época, né, os filhos de Jacó teve 12 filhos. E os filhos de Jacó, eles se transformaram em tribos, né? 12 tribos, da onde surgiu ali o povo de Israel, onde, né, inicia aí. É lógico que a história se iniciou bem antes, né, a história de Israel, mas através as 12 tribos, elas surgem através de Jacó, né? E Deus depois muda o nome de Jacó para Israel, ou seja, representando toda a nação. E os filhos de Israel, as 12 tribos. Então, o que Deus faz? Deus separa uma tribo, que é a tribo de Levi, que é o terceiro filho de Jacó, né, se não me falha a memória, terceiro filho de Jacó, chamado Levi. E aí os filhos de Levi, né, aí se multiplicaram e se tornaram a tribo de Levi. E o que acontece? Deus ele separa essa tribo de Levi, que são os levitas. Deus separa eles para fazer os trabalhos, né, no templo. Na época, antes do templo, não tinha o templo ainda, né, nas tendas. Eles ficaram por conta de montar as tendas, desmontar e fazer os trabalhos na tenda, né? Eram os sacrifícios, né, sacrificar pelo pecado do povo. Então tudo isso ficou por conta da tribo de Levi. A tribo de Levi, eles não tinham tempo, né, para plantar, para trabalhar, porque eles ficaram por conta do serviço sagrado, das coisas de Deus. E a Bíblia diz também que eles não tiveram herança. A tribo de Levi não tiveram herança de terra. E a Bíblia diz que o próprio Deus diz: eu sou a vossa herança. Ou seja, eles foram um povo privilegiado, né? A tribo de Levi, porque eles não tiveram terras para plantar, né? Mas só que aí Deus diz que Deus era a própria herança deles. E aí o que Deus faz? Deus ordena aos irmãos, né? As outras tribos, para separar o dízimo para a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi não tinha terra para plantar, não tinha uma herança, né? A herança deles era Deus, o próprio Deus. E aí, como estavam por conta do serviço sagrado, né? Das coisas, né, na tenda e depois no templo, quando o templo foi construído por Salomão. E aí, Deus, para eles sobreviverem, né? Para eles não passarem fome, Deus ordenou para que os seus irmãos, as outras tribos, separasse uma vez por ano. Olha que interessante. Todo ano, né, na época da colheita, eles separaram os dízimos. A palavra dízimo significa 10%, né? A 10ª parte, 10%. E então o que acontece? Todo o Israel tinha que separar, né, todo ano o seu dízimo da sua colheita. Então percebe que não é dinheiro, não trata-se de dinheiro, e sim de alimento, né? Enfim, vamos lá. Então eles separaram esses alimentos, animais, né? E uma parte, né, 10%, eles davam para a tribo de Levi. E a tribo de Levi fazia o que com isso? Se alimentavam, repartiam com as viúvas, com os órfãos, né, com
mais pobres, os necessitados, repartiam o dízimo entre si, iam tranquilamente. Tinham os animais que eles recebiam para sacrificar, porém os animais tinham que ser animais perfeitos. Por isso que Deus está aqui corrigindo, através de Malaquias, corrigindo a nação de Israel, corrigindo aí os sacerdotes. No capítulo 2 você pode ver, olha aqui o que diz no capítulo 2. No início do capítulo 2, ora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Aí depois você lê todo o capítulo 2 você vai entender. Eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito grande. Esse mandamento é para os sacerdotes. E aí no capítulo 3 aqui, nós lemos aqui a questão no que eles estavam roubando a Deus. Aí Deus fala nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Os sacerdotes, eles recebiam os animais e tal para sacrificar a Deus. Só que o que eles faziam? Pegavam os animais doentes, os animais machucados, estavam sacrificando a Deus de qualquer forma, O animal tinha que ser puro, não podia ter mancha, Não podia estar machucado, doente. E eles sacrificaram a Deus de qualquer forma, pelo pecado do povo. Então, por isso que Deus falou que eles estavam roubando nas ofertas e nos dízimos. Por quê? Porque ao invés deles prestar um sacrifício perfeito a Deus, eles faziam de qualquer forma. Então, por isso Deus está advertindo eles, toda a nação de Israel, os sacerdotes e a nação de Israel. Por isso que ele fala aqui, que eles, Deus fala no versículo 9: vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim roubais, sim, vós, toda a nação. No versículo 9. Então percebe que Deus está falando com toda a nação de Israel. Deus não está falando com os gentios, Deus não está falando com as outras nações, entendeu? Deus está falando com a nação de Israel. Então nós temos que entender isso. Agora vamos lá. Versículo 10. Olha o que diz. Deus falando com a nação de Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Vamos lá. Trazei os dízimos, ou seja, trazei 10% de tudo aquilo que vocês recebem. 10% da colheita que vocês colhem uma vez por ano, todo ano aí. Vocês trazem 10% dos alimentos, dos animais, para que haja o que? Mantimento na minha casa. Aqui, nessa época, o templo já estava construído. Então, para que esse mantimento? Olha que interessante. Para que haja mantimento. Não está falando para que haja dinheiro. Esse mantimento era para alimentar os sacerdotes, os levitas, os órfãos, as viúvas. Era para repartir entre o povo que necessitava do alimento. Era para se manter, manter o povo ali que recebiam esse dízimo. E aí Deus vai falar para eles, se vocês fazerem correto, faz prova de mim, E se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Essas bênçãos sem medidas, aqui também está incluído não derramar sobre vós as bênçãos sem medidas, não abrir as janelas dos céus. Ou seja, é Deus mandar chuva sobre aquela terra. Porque como eles estavam roubando a Deus, Deus não iria deixar que eles conseguissem plantar, não ia vingar as coisas que eles plantassem, porque Deus não ia fazer chover. Eles trabalhavam no plantio, na agricultura. Então se eles fizessem tudo certinho, Deus ia abrir as janelas dos céus e ali as chuvas iriam cair sobre aquela terra e eles teriam ali bons frutos, alimentos, Versículo 11. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Olha para você ver, falando de alimento. Nem da vossa vide do campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus, se eles obedecessem a Deus, Deus ia reprovar, Deus ia repreender o devorador. O devorador aqui era o que? A lagosta, o gafanhoto, que comia as plantações. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. Olha para você ver, ele comia as plantações, os frutos, os alimentos.
Não é né, demônio que eles falam, que as pessoas falam, não, que Deus vai repreender o devorador, o demônio, né, que come o seu dinheiro, que acaba com a sua prosperidade. Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver, entendeu? Nós temos que saber separar as coisas. E o texto é claro, está falando de devorador. Você ir né, dicionário aí, você pesquisar, você vai ver que está falando de um animal, né, um inseto ali que era o gafanhoto que comia as plantações. Agora o versículo 12. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Olha para você ver. Deus estava falando com a nação de Israel. Se eles cumprissem tudo que Deus estava ordenando, aí todas as outras nações chamarão eles de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, tá claro, Deus está falando para a nação de Israel. Deus não está falando para os gentios, para outra nação. Deus está falando para Israel. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, está claro aí o texto. A questão do dízimo, está claro, entendeu? Eu tentei ser breve aí no resumo, para vocês entenderem, mas o texto é claro. Mas então, irmão Daniel, o que devemos fazer então, já que o dízimo não é para nós, né? Nós não somos obrigados a dar dízimo. Então, como é que nós vamos manter as portas abertas das igrejas? Quando pregasse a verdade, né? Não obrigasse o povo a doar, né? O povo a contribuir, o povo iria fazer por amor e iríamos sim tranquilamente manter as portas abertas, porque todo mundo iria ajudar com amor. As ofertas voluntárias, né? O povo iria ajudar. Porém, como distorce a palavra, né? E criam essa mentira, obrigando o povo a dar 10% do seu salário. Quando o povo descobre a verdade, que muitos já abriram os olhos, né? Muitos já descobriram a verdade. Então acaba que infelizmente, né, alguns vai contribuir de coração partido, com mágoa, né? Não vai contribuir triste, porque vai falar, eu não sou obrigado a dar dízimo, não tenho que dar isso. Então Deus não vai receber, porque além de você estar dando com o coração triste, né, ainda a mentira está sendo pregada no meio de vocês. Então aí Deus não recebe. Então o que fazer? É pregar a verdade. Falar para os irmãos, ó, se nós temos um lugar para reunir, para congregarmos, né, é bom, isso é agradável, nós estarmos juntos em amor para aprender a palavra de Deus, ajudar o próximo, isso é bom, é gostoso, eu gosto de congregar. Mas o que fazer? É ensinar a verdade para o povo. Fala para o povo, ó, irmãos, nós precisamos pagar aluguel, é bom a gente reunir aqui. Vocês gostam de reunir aqui? Sim. Então, se vocês gostam de reunir, vamos fazer o seguinte, vamos cada um, né, ofertar voluntariamente, cada um com uma oferta voluntária. Irmão, você pode dar quanto? Eu posso dar 50, amém. Você pode fazer esse compromisso? Todo mês você dá 50, até a gente, né, conseguir se sustentar, né, manter as portas abertas. E aí, né, com o tempo, vai arrecadando, né, vai ajudando o próximo, ajudando a comunidade, e assim nós vamos crescendo, entendeu? É fácil, é só fazer isso. Eu tenho certeza que quando a verdade ajuda com amor, entendeu? O povo tem prazer em ajudar. Eu, por exemplo, não dou dízimo. O que eu faço? Não está precisando disso, eu vou ali e compro. Entendeu? Não, senti no coração hoje de dar 20 reais, eu vou lá e dou 20 reais. Senti no coração de dar 50, eu vou lá e dou 50. Eu faço o que Paulo falou, né? Paulo falou que nós temos que contribuir segundo o nosso coração, segundo propôs o nosso coração. Não com tristeza, né? Não por necessidade, entendeu? Não pode ser por obrigação. Não, você tem que dar 10%, você está devolvendo para Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro, irmãos, entendeu? Ainda mais aqui que era mantimento, mesmo se valesse hoje, né, esse dízimo, era mantimento, não era dinheiro. Ah, mas naquela época não tinha dinheiro. Tinha sim, tinha moeda naquela época, entendeu? Na época de Jesus tinha moeda. E os fariseus davam dízimo, né, das plantações, né, até das pequenas coisas, né, do coentro, do cominho, as pequenas plantações, eles davam dízimo. E você acha que eles davam dinheiro? Não, eles davam a plantação, né, os frutos.
Enfim, irmãos, né, já está estendido demais esse vídeo, mas eu espero que tenha esclarecido vocês aí, né? Quem já sabe aí, né, a maioria das pessoas já tiveram a mente aberta, mas que, né, esse vídeo possa servir para abençoar outras pessoas aí, amém? Ah, mas eu estou na congregação que cobra dízimo, e o que eu faço? Saio de lá? Não estou te influenciando a sair de lugar nenhum. Continua lá, colaborando, fazendo aquilo que você, né, sentir no coração. Agora é triste, né? Infelizmente, você ficar no lugar e cobra dízimo, e se você não der, você fica no banco, você não pode fazer nada. Então é complicado, entendeu? É triste. Isso é uma consequência do erro que eles cometeram, de não pregar a verdade. Então acaba tendo a consequência. Por isso que muitos lugares estão perdendo membros, né? Membros assim, entre aspas, né? Porque a igreja de Cristo é uma só e nós fazemos parte dessa igreja, somos membros. Mas quando eu falo membro, assim, não é que estou saindo das congregações por causa disso, por causa da mentira. Quando a verdade é pregada, né? As pessoas têm amor em estar reunidas naquele lugar. Amém? Então que a verdade possa prevalecer, irmãos, que nós possamos falar a verdade, né? Incentivar o povo a contribuir de coração, sabe? Porque a obra precisa, né? Não é Deus que precisa do nosso dinheiro. Deus, ele é dono de todas as coisas, mas tem pessoas necessitadas, né, que congregam juntamente conosco, que às vezes estão precisando de um alimento, e quando você colabora, quando você ajuda, né, pagar o aluguel, manter as portas abertas, né, aquilo que está sobrando, né, o dinheiro que está sobrando, você compra a cesta básica, você pode abençoar o irmão a pagar uma conta. Isso é a igreja de Cristo, um ajudar o outro, amém? Então, é por isso que nós nos reunimos e devemos permanecer assim. Glória a Deus. Jesus continua abençoando você. E você que ouviu até o final e parou um pouquinho para o seu tempo aí para ouvir. Jesus continua abençoando. Amém? E é isso aí. Compartilhe esse vídeo aí em nome de Jesus. Um abraço.